O Boletim Economia ABC ele surgiu da necessidade que nós detectamos de construirmos uma avaliação periódica sobre o comportamento da economia do Grande ABC e algumas variáveis que são importantes a analisar, tendo em vista a necessidade de compreender com maior qualidade o andamento, as perspectivas, projeções para a economia do Grande ABC. Daí surgiu então, lá no finalzinho do ano 2012, a primeira edição da Economia ABC. Né? Então a gente publica o Economia ABC a cada 4 meses. Tá? Então tem lá uma edição que avalia praticamente o ano anterior, que a gente publica isso em abril. Em agosto a gente tem a segunda publicação do ano, que a gente avalia então o primeiro semestre. E em dezembro a gente faz a última publicação do ano, do boletim. A gente avalia os três trimestres do ano e as perspectivas já para o ano seguinte. Né? Então essa é a dinâmica que a gente tem hoje no Boletim Economia ABC. Para esta edição, para esta sexta edição do Boletim, a gente está avaliando então principalmente o primeiro semestre do ano 2014. Tá? Com relação ao panorama econômico, a gente tem o maior destaque nesta edição a própria economia nacional. Tá? Nas edições anteriores a gente trouxe um enfoque até bastante acentuado com relação à economia mundial, mas nessa edição especificamente a gente se concentrou muito mais na economia nacional por dois fatores especiais. Né? Primeiro porque é um período marcante, são 20 anos do Plano Real, completou agora no mês 7 né, de 2014, e por ser um ano eleitoral, né, e o grande tema talvez dessa discussão seja a economia. Né? Entre outras questões que são discutidas dentro das pautas eleitorais, o tema economia vai ser um tema bastante importante e bastante debatido ao longo dos próximos meses, aí, até o período da campanha. Tá? O que nós destacamos com relação ao panorama, olhando especificamente para a economia brasileira, é essa redução do nível de atividade econômica. Tá? O próprio governo tem reduzido as suas perspectivas para crescimento econômico, a última divulgada pelo governo no mês 6, né, é de que o crescimento econômico desse ano seja de 1,8%, as avaliações do mercado são bastante menores, bastante mais pessimistas com relação a esse panorama. E há outros elementos que nós destacamos que são importantes, né, uma deterioração da balança comercial, a persistente déficit das contas públicas, né, e a resistência, né, a persistente inflação que tem aí caracterizado essa trajetória da economia brasileira. Né? Que esse é o grande panorama, né, que nós traçamos aí da economia brasileira, e nós realizamos a análise, né, da economia local a partir dessa realidade do contexto da economia brasileira. Com relação à economia local, né, dentro dos indicadores que nós levantamos, né, olhando especialmente para a movimentação financeira, há um dado bastante importante que nós observamos, que é com relação ao crédito. Tá? Nos boletins anteriores nós já estávamos destacando o fato do crédito estar em ritmo de desaceleração na sua trajetória de crescimento. Nós observamos nos últimos 3 meses, especialmente, uma queda no volume de operações de crédito da região. Tá? Só os grandes fatores explicativos para essa queda, né, estão desde o elevado nível de endividamento de uma boa parcela da população, então não há mais margem para que novas famílias ou as famílias absorvam novas dívidas. Né? A gente tem observado um aumento da taxa de juros, né? Isso porque o Banco Central tem centrado fogo desde o meio do ano passado no combate à inflação, quando ela superou o teto da meta, e isso tem feito o Banco Central então elevar a taxa de juros, saiu de 7,25, está aí mais de 11% lá na meta do Banco Central, e isso tem feito o custo do crédito também se tornar mais caro. Tá? Isso tem provocado, não só na região, no Brasil também, a desaceleração, né, do nível do volume de operações de crédito. Tá? Outra questão para a nossa região especificamente, que tem impactado bastante na questão das operações de crédito, é a redução da massa de salários. Neste primeiro semestre do ano, a região do Grande ABC teve um desempenho muito ruim com relação ao mercado de trabalho, né? Especialmente concentrado no setor automobilístico. Né? O setor automobilístico que ainda tem um peso muito forte na região, gera bastante emprego, gera muita massa de salário, e dois fatores principais aí afetaram fortemente o setor automobilístico. Primeiro, o fim da desoneração do IPI dos automóveis,
Então a queda para o mercado interno ela se reduziu, porque quem tinha que comprar o carro antecipou e comprou antes. Né? E o mercado externo a gente tem o problema cambial, da crise cambial da Argentina, entre outras questões ligadas à Argentina. A Argentina é o nosso principal comprador de carros e caminhões. Né? Então, se você observa o comportamento das automobilísticas e das produtoras de caminhões, nós temos duas grandes aqui no ABC, a redução do volume de produção e de exportação tem sido bastante grande. Isso afetou negativamente o segmento, gerou demissão, gerou programas de demissões voluntárias, o chamado layoff, quando deixa o funcionário em disponibilidade na residência, né? A empresa paga uma parte de salário, o governo via fundo de amparo ao trabalhador paga outra parte do salário. A GM, ontem a GM, né, para não falar que isso foi no primeiro semestre, ontem a GM estava discutindo a realização de layoff para os seus empregados, dado a redução do volume de vendas, a necessidade que ela tem de reduzir a produção. Estava discutindo com o sindicato a possibilidade de realizar mais um layoff, e esse até o final do ano. E isso reduziu a massa de salários na região, então para o volume de operações de crédito isso também afetou negativamente a busca das pessoas por mais crédito. A consequência disso a gente observa no nível de atividade comercial. Da mesma forma que operações de crédito desacelerou, o nível de atividade comercial também estagnou neste primeiro semestre do ano. Se a gente comparar a atividade comercial dos anos anteriores, ela tem lá os seus picos de sazonalidade, mas ela tem uma trajetória crescente. Este ano não, esse ano tem uma trajetória bem estagnada, né? Dado o reflexo aí, tanto da queda do poder de compra da renda, queda no crédito e mesmo o receio, né? Quando você tem aí o avanço aí do desemprego, né? do volume de emissões, mesmo as pessoas que estão próximas, né? No mercado, mesmo mantendo o seu emprego, ficam mais receosas, né? Pelo risco eventual de vir a perder o emprego, elas seguram, ficam mais receosas a utilizar a sua renda para consumo. Né? Isso afetou negativamente a dinâmica da atividade comercial da região, que também é outro ponto que a gente aborda no texto, e infelizmente também tem uma tendência de estagnação neste primeiro semestre de 2014. Né? Quando a gente olha outras informações sobre o mercado financeiro, o que chama atenção é a questão da taxa de juros, né? O aumento da taxa de juros, seja aí para capital de giro, para empresas, ou mesmo para empréstimo para as pessoas físicas. Né? Este é um ponto aí, negativo que tem gerado aí esses efeitos de retração para esse mercado, para a atividade comercial. O mercado de trabalho ele teve um impacto negativo em função do comportamento da própria indústria automobilística e os seus fornecedores. Né? Se a gente pegar os dados do CAGED, que são as informações do Ministério do Trabalho sobre admissões e demissões no mercado formal de trabalho, só a indústria no Grande ABC, nos 7 primeiros meses do ano, já estou alongando aqui um pouco mais, perdeu aí aproximadamente 8 mil empregos formais. Né? A grande maioria desses 8 mil empregos ligados ao setor automobilístico, né? Seja próprio automobilístico ou seja na sua cadeia de fornecedor. Quando o cara não monta, né, quando a automobilística não monta o carro, diminuiu, ele vai comprar menos peças e demanda menos fornecedor, o fornecedor também vai enxugar a sua produção e acaba invariavelmente gerando demissões. Né? Então este é um efeito negativo no mercado de trabalho local. Né? Com o impacto que eu já havia comentado de redução da massa de salários, que é um grande determinante do fluxo de consumo. Uma observação interessante, quando a gente olha a taxa de desemprego olha o mercado todo, formal e informal. Ela teve um pequeno aumento, mas não foi um aumento tão expressivo. Né? A grande observação que o CIAD realiza, e muito interessante, né, nessas pesquisas, não foi o número de pessoas desempregadas, mas sim uma queda no número de pessoas que estão procurando emprego, principalmente por parte dos jovens. Né? Então isso tem possibilitado que a taxa de desemprego não tenha refletido de uma forma tão intensa, né,
essa redução de empregos, de contratações que o CAGED aponta, que a própria informação do Ministério do Trabalho aponta. Então a taxa de desemprego hoje está em torno de 9,5%, próximo a 9,5%, agora no final de semana que vem. Aliás, nesta semana o SEAD divulga novamente a taxa de desemprego do mês 7, e a expectativa é que fique em torno de 9,5% a 10% da população economicamente ativa, que é muito próximo do que já vigorava há um ano atrás. Agora, essa observação é bastante interessante, principalmente do fato do jovem estar apresentando uma propensão menor a ir ao mercado de trabalho procurando emprego. Isso tem feito com que a base de pessoas que procuram emprego diminua, então a taxa, o cálculo da taxa de desemprego acaba ficando um pouco mais estável. O comércio exterior tem, neste primeiro semestre, eu diria que ele teve o pior primeiro semestre, pelo menos dos últimos 10 anos. A gente tem aí um déficit acumulado nesse primeiro semestre em torno de 400 milhões de reais. Todo esse resultado concentrado, o resultado negativo concentrado no segmento de bens intermediários. E o grande impacto para esse resultado da balança comercial é justamente a redução do volume de exportações do segmento automobilístico. Os principais produtos exportados pelo grande ABC são automóveis e caminhões. Caminhões em primeiro, depois automóveis. A Argentina é o principal comprador nosso. Quando você apresenta, quando a Argentina apresentou o seu problema cambial e agora mais recentemente o problema de dívida, de pagamento de dívidas, tem feito com que as vendas diminuam bastante para a Argentina, automobilística, os vendedores de caminhões perderam o volume de exportações caiu significativamente para essas regiões, e isso teve um efeito bastante ruim para o resultado, a soma do volume de exportação, e também para a comparação do resultado entre exportações e menos importações. Isso tem gerado um resultado negativo aí de mais de 400 milhões, que a gente não via aí há mais de 10 anos. Então, eu diria que do ponto de vista da balança comercial, este ano aqui tem sido um ano bastante crítico, bastante pesado para a região do Grande ABC. Nós não atualizamos a projeção do PIB, a nossa expectativa em função tanto da queda do fluxo de exportação como da estagnação das operações de crédito, o alto volume de perda de empregos na indústria. A perda de empregos na indústria também é preocupante, porque a indústria é quem paga o maior salário médio da região. A indústria ela não é o setor que mais gera empregos na região. Mas se você pegar quem é que gera maior massa de salários na região, é a indústria. Por isso que ele tem um impacto bastante forte na somatória do PIB, porque essa renda ela vai dinamizar os setores de comércio, outros setores de serviços, e a indústria também ela demanda muito daquilo que nós chamamos de serviços industriais, que são os terceirizados, carteirizados. Então, quando você breca a indústria, uma boa parte dos serviços para junto. Você não tem mais o frete, o transportador, o armazém, etc. Então, são três variáveis que são muito importantes quando a gente faz a projeção do PIB, e são variáveis que têm se comportado negativamente. Então, a expectativa para este ano é de novamente apresentar uma retração no valor adicionado da economia local, que é o chamado PIB. O item dentro do cenário econômico, a inflação é um item que tem se mostrado bastante persistente, apesar da política do governo em ampliar juros, tentar tornar o crédito mais caro, retrair um pouco as operações de crédito, deu resultado, tanto que daí os volumes de operações de crédito estão diminuindo para reduzir demanda e arrefecer um pouquinho a inflação. Ainda assim, a inflação está bastante resistente, ela está girando aí na casa entre 6%, em torno de 6% do PIB, desculpa, 6% ao ano, muito próximo aí.
a 6% ao ano, 6,5% é o teto superior, tá, da inflação, e sem considerar o fato de que há vários preços que o governo tem mantido regulados, né, como o reajuste de combustíveis, energia elétrica, né, que tendem a ter aí, à medida que o governo começar a liberar o reajuste, né, para combustíveis, energia elétrica, entre alguns outros preços regulados, isso tende a ter um impacto sobre a inflação bastante significativo. Então a gente tem inflação aí, mesmo com a taxa de juros maior, né, a taxa básica de juros bastante maior do que um ano atrás, nós temos uma inflação bastante próxima do que era há um ano atrás, aí na casa de 6% ao ano. Né? Agora, começar a liberar esses preços que hoje estão regulados, o efeito sobre a inflação tende a ser bastante forte. Né? Trabalhar com preços de energia, energia é um insumo para qualquer atividade produtiva. Quando você permite o aumento desses preços, você está ampliando o custo de produção de praticamente todos os segmentos da economia. Tá? Então, isso é um item preocupante em termos de perspectiva futura, aí, sobre qual tem de ser a trajetória da inflação ao longo do tempo. Né? Eu não vejo de forma muito animadora, né? Dependente aí de resultados de eleições, né? A gente tem daqui a pouquinho. Eu acho quase que inevitável o próximo governo, seja quem estiver lá, adote uma política aí, pelo menos nos primeiros meses, aí, talvez no primeiro ano, tanto quanto restritivo aí, para amornar um pouquinho aí esse dragão aí da inflação, tentar arrefecer um pouquinho, trazer pelo menos a inflação para o centro da meta, né, que é os 4,5% do Banco Central. O último item, na coluna opinião, a gente trouxe uma matéria escrita pelo professor Sebastião sobre os 20 anos do Plano Real. Tá? Então, fala sobre o que foi o Plano Real, a importância do plano, seus efeitos, os efeitos positivos do Plano Real, e principalmente, né, chama-se atenção, o professor Sebastião chama atenção para a necessidade da continuidade de algumas reformas, né, para se dar continuidade a algumas reformas, para que se consiga aí uma trajetória de maior progresso ao longo do tempo aí na economia brasileira. Né. Acho que esse recado, né, da necessidade de aprofundar algumas reformas é um recado bastante importante.